Olá, boa tarde. Hoje é 1/4 de 2023. Eu estou aqui na beira do açude do Juá e juntamente com a minha esposa, irmã Ana Dark, Jesus Cristo falou em Mateus capítulo 18, no versículo 20: Aonde estiverem dois ou três reunidos no meu nome, aí estou eu no meio dele. Eu tenho uma mensagem para a sua vida com um tema: veja a importância de tomar da água viva. Então, em João, o quarto livro do Novo Testamento, capítulo 4, versículo 1 em diante, está escrito desta maneira: E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Era necessário Jesus passar por Samaria. Então, o que for necessário na minha vida, na sua vida, na vida de qualquer pessoa, em qualquer lugar, acontecerá. Vamos supor, se for necessário esse açude sangrar nesse ano, se para Deus for necessário, se Deus quiser, então sangrará neste ano. E na minha vida e na sua vida, só acontece aquilo que é necessário, aquilo que Deus permite. No versículo 5. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Havia uma intriga dos judeus com os samaritanos, apesar de serem do mesmo país, da mesma nacionalidade, mas tinha uma intriga. E Jesus, ele ensinou eles a se unir, a não ter mais inimizade nenhum nem o outro. No versículo 10, Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Então Jesus disse para ela que se ela tivesse certeza do dom de Deus, ela pedisse a ele, ele daria água viva. No versículo 11, disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Então Jesus Cristo falou para aquela mulher que qualquer que tomasse da água da fonte ia tornar a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Então, o que foi que aconteceu? A mulher tomou da água viva. O que é água viva? A água viva é a palavra de Deus. Então, no momento que você crê em Deus e em Jesus Cristo, no momento que você toma da água viva, fará em você uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, uma pessoa que já leu a Bíblia, que já ouviu a Bíblia, uma pessoa que já aceitou Jesus e se batizou, não tem condição de deixar de falar de Deus, de ouvir a palavra, de seguir Jesus. Então, dificilmente uma pessoa se desviará por inteiro. Nunca uma pessoa que aceitou Jesus e se batizou vai se desviar por inteiro. Em outras palavras, nunca uma pessoa que aceitou Jesus vai deixar de ler, de ouvir, de crer, de acreditar em Deus. Por mais que não esteja praticando firme em uma igreja, mas a pessoa sempre irá ouvir palavras. Sempre o Espírito Santo vai incomodá-la para poder voltar o caminho que é Jesus Cristo, para poder voltar a ler, a ir para uma igreja. Por quê? Porque o Espírito Santo está na palavra. O Espírito Santo está na palavra e está na vida daquelas pessoas que pregam a palavra, que ensinam a palavra. Então, no momento que uma pessoa que se afastou, se desviou, ela ouve a palavra ou um louvor e começa a se emocionar, a chorar, a ter o desejo de voltar para a igreja, o desejo de se reconciliar, é um sinal que a fonte ainda tem água a jorrar para a vida eterna dentro dela. Por quê?
porque ouviu a palavra uma vez, porque aceitou Jesus, porque se batizou. Então, nunca se levante contra a vida das pessoas que aceitaram Jesus, que se batizaram. Nunca se levante contra a vida de uma pessoa que lê a Bíblia, que ensina as Escrituras Sagradas, mesmo a pessoa estando firme em uma igreja ou não. Por quê? Porque você estará se levantando contra Deus e contra Jesus. Porque quando uma pessoa começa a falar de Deus e de Jesus na terra, ele está justificando, crendo e testificando de Deus na terra. Então a pessoa poderá ser castigada e punido, poderá ser recolhido da terra antes do tempo determinado. Os dias podem ser abreviados por Deus e por Jesus. Então, tome da água da vida, tome da água da vida, que é a palavra de Deus. Crê em Deus, crê em Jesus, lê a Bíblia. Por mais que você seja pecador, por mais que você esteja no mundo, dê crédito à palavra de Deus, escute, leia, aceite Jesus, se batize, peça perdão por os seus pecados e por os seus erros. Então Deus abençoe você e sua família, em nome de Jesus Cristo.